Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sagrado coração de Jesus, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, estive doente esses últimos dias, né? Ainda estou, mas não queria deixar de dar sequência a essa nossa chamada, né, de modo provocativo, faculdade livre para pais, porque eu acho que é bem essencial, né, no final das contas. Não tendo tido, então, com a doença ainda mais muito tempo para preparar, resolvi, bom, claro, continuar no tema que já era o propósito, daquele necessário cuidado dos pais com os filhos, cuidado aqui no sentido de uma vigilância amorosa, paternal, maternal. E acho que é muito importante procurar entender qual que é o espírito católico desse cuidado, dessa vigilância, justamente. É muito fácil ir para um lado de excesso, digamos assim, policialesco, ou então, por outro lado, muito solto, digamos. E a educação católica é algo uno, é uma obra una. Os mesmos princípios que os pais, né, devem procurar aplicar, devem aplicar em casa, é aplicado, por exemplo, numa escola católica, é aplicado também, os mesmos princípios são aplicados, então, num apostolado, num grupo, efetivamente, católico. Então, acho que traz uma luz bastante esclarecedora a gente procurar entender como Dom Bosco que queria e fazia ele mesmo essa vigilância caridosa, que ele chama de assistência, porque é realmente uma ajuda, né, para os alunos, no caso dele, crianças e jovens. E esse cuidado, essa vigilância caridosa, paternal, maternal, é realmente uma ajuda e uma ajuda indispensável dos pais para com os filhos. Muitas vezes há um excesso, né, como a gente vai ver um pouco aqui, que pode ser, né, de suspeita, de, né, uma vigilância pura e dura, desconfiada, mas, no mais das vezes, é ao contrário, a falta dela, né, de uma vigilância caridosa que permite a infiltração de erros, pensamentos, de raciocínios, de conversas, paixões que vão crescendo, se desenvolvendo na alma da criança, do adolescente, sem que os pais às vezes nem se deem conta, ou se dão conta, mas acha que é simplesmente o tempo que vai curar, o tempo por si só não resolve nada, né? Não há uma atuação ao longo do tempo. E muitas vezes
a educação falha, embora se esteja, né, cuidando de todos os outros aspectos, uma formação, uma boa educação formal, recebendo sacramentos, catequese, etc, etc, mas essa falta de cuidado em vários pontos, né? Nas companhias, nos ambientes, leituras, né? Eletrônicos hoje, internet, o que é acessado. Bem, então vamos procurar entender um pouco no espírito de Dom Bosco, que é o espírito católico, evidentemente, o que significa esse cuidado, essa vigilância amorosa. Inclusive é muito importante porque Dom Bosco diz que a assistência, né, essa vigilância caridosa que ele que ele, né, dava à sua escola era justamente inspirada no cuidado do pai e da mãe com os filhos. Não. Então, para a gente ver essa conexão íntima, né, entre as duas coisas. Bem, como a gente teve ocasião de mencionar na primeira aula, o trabalho, né, da educação é um trabalho para formar para uma boa liberdade, para o exercício de uma boa liberdade. É isso que nos interessa. Que aquela criança, que aquele jovem estão chegando no momento em que vai ter que tomar, né, pouco a pouco, cada vez mais, suas próprias decisões, que tome boas decisões, baseadas em bons princípios, com boas inclinações. Para que, então, possa chegar ao céu no final das contas. Se a gente fala de uma educação para uma boa liberdade, a educação deve atuar principalmente na razão, na inteligência da criança, do jovem, e na vontade da criança e do jovem. Diante disso, se a educação deve atuar principalmente na razão e na vontade, quanto mais o tempo vai passando, mais isso deve acontecer. Claro, quando é, né, um bebezinho, por exemplo, não tem muito como atuar na razão e na vontade, né? Então você vai mais por reforço mesmo, né? Positivo, negativo, ou consequências negativas, né? Punições, simplesmente para ir habituando a fazer algo bom. Então a gente dá uma consequência boa e algo ruim, uma consequência ruim, para que não se crie o hábito de fazer. Mas quanto mais, né, o filho vai crescendo em idade, então mais é preciso agir diretamente e indiretamente na razão e na vontade. Então, o principal meio para a educação são dois: a palavra e a ação. Então, a palavra, que vai ser luz em forma de instrução, na maior parte das vezes, instruindo, explicando a verdade das coisas, o bem daquilo, o mal de outras coisas, o erro de outras coisas. A palavra vai ser luz nessa instrução e vai ser também calor na exortação, muitas vezes necessária. Mas essa educação se faz também na ação. E aqui, pelo exemplo do próprio educador,
ou exemplo que o educador dá de outras pessoas. Por exemplo, história dos santos, biografias que realmente tenham um valor, fatos da vida, histórias que sirvam como exemplo. Ação também, claro, não é? Interferindo, colocando limites quando necessário, premiando, castigando. A sabedoria popular, bom, já tinha reconhecido esses dois meios principais de educação no conhecido ditado verba movent, exempla traunt. As palavras movem e os exemplos arrastam. Né? Então, as palavras movem, apelam para a razão, e os exemplos, atuando, claro, também na razão, mas, sobretudo, vão arrastar a vontade para a imitação, para a ação, naquele mesmo sentido, para evitar aquilo de algum modo. E Dom Bosco usou, claro, esses dois meios, palavra e ação, de uma maneira extraordinária, exímia, fundindo num único meio. Fundiu a palavra e a ação num único meio que fez a base, o pivô, uma dobradiça, né? Em torno disso tudo gira no seu sistema de educação. E o que foi que ele fez? Justamente a assistência, esse cuidado, que une as duas coisas, a palavra e o exemplo. Então ele implementa instrução e exemplo ao mesmo tempo, com esse cuidado paternal, caridoso. Claro que a assistência, a vigilância, não é uma invenção de Dom Bosco. Todos os educadores, desde o início do mundo, que pararam e refletiram um pouco, usaram esse meio. Mas a forma, o espírito, varia. Como se deduz as próprias palavras frequentemente usadas por cada um. Então, às vezes é vigilante, guardinha, pedel, censor, inspetor, prefeito. Dom Bosco usava assistente, então, alguém que está ali para ajudar. Então, essas palavras indicam geralmente o mesmo cargo, mas elas significam o espírito, a maneira diferente de praticar, de implementar essa função. E justamente Dom Bosco dizia que quem quiser procurar o modelo, né, ou de onde vem realmente o espírito de um assistente salesiano, não deve procurar na construção civil, numa clínica médica, nem no exército, mas ao contrário, na sagrada intimidade do lar doméstico, aquecido pelo amor paterno e pelo afeto paterno. Quer dizer, o espírito da assistência de Dom Bosco vem do que ele considerava que era o normal que o pai e a mãe faziam, deveriam fazer. Então, é na sagrada intimidade do lar, aquecido pelo amor materno e pelo afeto paterno, que encontramos a assistência salesiana, retratada, realizada na atitude gentil da mãe junto ao berço de seu filho. Assistência realizada no olhar atento e amorosamente inquieto do pai e da mãe, que seguem o filho, seu coração, por toda parte. No lar, temos a assistência realizada na voz afetuosamente resoluta
de uma advertência, de um conselho, de um estímulo. Então, a força, né, da assistência educativa, segundo Dom Bosco, claro, vinha da caridade sobrenatural, mas o ponto de partida, o modelo, a inspiração, o pai e a mãe. Porque um educador católico ocupa, durante aqueles momentos, o lugar do pai e da mãe. Então, ele estende a atuação do pai e da mãe como deveria ser a atuação do pai e da mãe. Se inspira no afeto materno e paterno. Dom Bosco diz que a assistência é o primeiro dever do educador salesiano, e a gente pode dizer, é o primeiro dever do educador, ponto final, simplesmente. Essa presença, de algum modo, para ajudar o filho, criança, jovem. É o primeiro dever. O moço estava convencido de que os fracassos dos jovens, as falhas dos jovens, derivavam em grande parte das falhas de vigilância. Uma falha de caráter, em primeiro lugar, de má índole, porque aquela criança, aquele jovem não tem jeito. Falha de assistência, de ajuda, no final das contas. Nunca se esqueça, dizia ele, que os meninos faltam mais por vivacidade do que por malícia, mais por não serem bem cuidados do que por malícia. É necessário cuidar deles com solicitude, atendê-los atentamente, sem parecer fazê-lo, não discretamente, mas bem presente. E também participar de seus jogos, tolerar suas cacarejadas, os aborrecimentos que causam. Pois até mesmo o Divino Salvador disse em tais circunstâncias, sinite parvulos venire ad me, deixai vir a minhas criancinhas. Ao se estar vigilante, com essa vigilância que a gente vai ver melhor como é, o mal é suficientemente evitado e não há necessidade de reprimir. Em um dos seus famosos sonhos, né, que Dom Bosco teve na noite de 17 para 18 de janeiro de 83, 1883, né, 5 anos antes da sua morte, lhe pareceu que estava conversando com o falecido Dom Provera. Ele então perguntou: para nossos jovens, o que o senhor recomenda? Aí ele perguntou para Dom Provera. E ele respondeu: o trabalho e a vigilância devem ser empregados para nossos jovens. E o que mais? E mais, vigilância e trabalho. Trabalho e vigilância. Então, mostrando a essência dessa vigilância amorosa, paternal na obra de educação. A assistência, esse cuidado, é o primeiro dever decorrente da própria essência do sistema preventivo, que é o sistema católico de educação, e não o sistema simplesmente escolar católico de educação. Prevenir as faltas. E prevenir, claro, direcionando, trabalhando a virtude, como veremos. A assistência é o primeiro dever decorrente da própria essência do sistema preventivo, que é uma emanação da caridade. Se os pais amam os filhos, eles vão educar de maneira preventiva, prevenir o mal. E não de forma a remediar o mal, correr atrás do prejuízo. Aí o prejuízo já está feito, e às vezes é bastante difícil consertar as coisas. A assistência não deve conhecer nenhum relaxamento,
por melhores que os jovens possam parecer. Não é que Dom Bosco queira que consideremos os jovens como maus, né, por definição, e façamos um juízo temerário, né? Não é para os pais fazerem o juízo de que os filhos são maus e por isso têm que ser vigiados, não. Mas a caridade nos faz pensar que eles podem cometer o mal, que é normal, cada um de nós pode. Sobretudo, estão ainda em formação, não têm os meios para evitar muitos dos males. Então, nada mais normal do que eles caírem, do que caírem em males. Então, eles podem cair. Daí essa assistência, esse cuidado, essa boa vigilância ser necessária. Ele dizia, não é que queiramos falhar na caridade acreditando que eles são maus, mas é a caridade que nos faz pensar que eles poderiam cometer o mal e, portanto, devemos ajudá-los de modo que não o façam. Alguns podem dizer que o assistente salesiano, para cumprir bem o seu dever, deve estar disposto a viver uma vida de verdadeiro sacrifício. E é verdade. O salesiano que abraçou a sua missão de educador fez consciente e generosamente o sacrifício de si mesmo para a salvação dos jovens e das almas. Agora o pai e a mãe, muito mais do que um assistente salesiano. Casaram-se para a primeira finalidade do matrimônio, justamente gerar e educar os filhos. Portanto, aceitaram, ao se casarem, o sacrifício pela educação dos filhos, pela alma dos filhos. Aceitaram o sacrifício de que seja na festa de São João, se não dá para manter a conversa com os amigos, enquanto cuida preventivamente dos filhos, aceita o sacrifício de não conversar, de não se distrair, de não ter um momento de descanso, se necessário, para o bem da alma dos filhos. Muito mais o pai e a mãe aceitaram esse sacrifício quando se casaram e tiveram os filhos, claro, como manda a lei de Deus e a lei natural. Então fez conscientemente e generosamente o sacrifício de si mesmo para a salvação da alma do filho, criança e jovem. Então, disposto a renunciar a qualquer distração, amenidade, diversão, se for necessário, para garantir esse cuidado aos filhos. Na saída de uma missa, qualquer circunstância. Bom, Dom Bosco dizia que essa presença, né, de um assistente entre os alunos devia ser, sem dúvida, física, mas, acima de tudo, eficaz e ativa. Continuamente instruindo, aconselhando os jovens, claro, sem sobrecarregá-los, sem estar em cima, né, com cada coisinha, mas continuamente instruindo, aconselhando de maneira tranquila, agradável, sobre o que eles devem fazer ou evitar, animando-os ao seu dever, repreendendo as faltas, corrigindo os defeitos, providenciando tudo aquilo de que precisarem, mantendo-os alegremente em recreação, afastando tudo que possa ser um perigo corporal e espiritual para eles, advertindo-os, especialmente sobre os tropeços em que as más companhias podem colocá-los.
Uma presença não só física, de estar ali, mas de quem está ali e conversando, animando para o dever, instruindo, aconselhando, corrigindo, providenciando tudo que precisa, animando na hora da distração, afastando o que possa ser um perigo corporal e espiritual, advertindo em particular sobre as más companhias. Os pais, assim, bom, voltando um pouco, né? Isso aqui é bem importante. Uma das coisas que atrapalham bastante a obra da educação é que os pais têm pena dos filhos, muitas vezes. Então, vai deixando, sabendo que não é bom, sabendo que não vai dar um resultado bom, mas vai deixando. Outra coisa é que os pais, às vezes, têm pena deles mesmos, né? E não, é preciso realmente, claro que existe um limite humano, né, para tudo. Mas é preciso ter espírito de sacrifício. A obra de educação é uma obra de sacrifício. A gente já falou e repetiu isso várias vezes, né? A geração dos filhos, né? Os pais como que participam da obra da criação e na educação os pais como que participam da obra da redenção, que é feita com sacrifício. Então esse espírito de sacrifício mesmo, né? E é a principal obra dos pais, a educação dos filhos. É a obra que vai, é o dever de Estado, né, claro, e a obra que vai deixar frutos eternos, né, para o bem ou para o mal. É preciso se dedicar a isso. Todo o resto é bem secundário diante disso. Não. Momento de conversa com os amigos, recreação, de distração, se isso vai impedir o cuidado com os filhos. Bem, diante disso surge uma objeção. Então, o sistema educativo de Dom Bosco, o sistema preventivo, é simplesmente negativo, isto é, limita-se a prevenir o mal. A resposta não é difícil. Primeiro, claro, uma atitude simplesmente negativa de evitar o mal não é suficiente para evitar o mal. O mal é, infelizmente, tão forte que às vezes domina não apenas os sentidos, mas a imaginação, a inteligência, a vontade. Seria ingênuo acreditar que contra um inimigo tão poderoso e equipado, como é, especialmente em nossos tempos, em todas as áreas da vida, uma atitude passiva de evitar, né, a fim de que evite o mal. Simplesmente não falem mal, simplesmente não façam nada ruim. Seria ingênuo acreditar que isso seria suficiente para vencer o mal. Ao contrário, há uma atividade ou uma inclinação que gostaria de levar ao mal, é absolutamente necessário opor outra atividade que leve ao bem. Então, ir direcionando ao bem, inclinando ao bem, resistindo ao mal com atos bons. E aí nós teremos repetidos atos de virtude. E aí sim, crescendo na virtude, evitando o mal, crescendo na virtude, se tem uma educação correta. Atos de coragem, de humildade, de obediência, de sacrifício, de estudo, de temperança, até de heroísmo. E mesmo ao evitar o mal, apresentar também, né, para o filho um aspecto positivo, que virtude está sendo ali praticada. Então, somente a virtude pode se opor ao vício. Não. E a virtude é justamente uma inclinação, um princípio de ação para o bem. Não. Claro, o
O simples fato, né, de resistir ao mal já é um primeiro sinal de atividade vigorosa, forte, né, direcionando para o bem. Mas além de evitar o mal, é preciso realmente começar a fazer o bem. Então, esse sistema preventivo, que é o sistema católico de educação, numa escola, em casa, é todo animado pela caridade. Então, jamais pode ser um sistema essencialmente negativo. O sistema preventivo é essencialmente amor e energia sem limites. E Dom Bosco se inspirou no Evangelho, claro, e em São Francisco de Sales, o doutor da caridade. A caridade, né, o amor a Deus e o amor ao próximo por amor a Deus, a caridade é eminentemente positiva e frutífera. Que o educador tenha um coração cheio de caridade, então se verá como, na luz e no calor dessa chama da caridade, ele será capaz de encontrar exuberância de meios, de expedientes, de habilidades, de sacrifícios e alcançar tais resultados educacionais que encherão a todos de admiração. Então, é preciso também, claro, procurar crescer nessa caridade, né? A gente falou isso na primeira aula e insistiu até bastante, que preciso amar os filhos com amor sobrenatural, com amor de caridade, por amor a Deus. E procurar crescer nesse amor, pedindo a Deus essa graça. Porque com essa caridade também, entendendo bem esses princípios, né, vão se encontrando os meios, as formas de fazer. Bom, então a assistência, né, esse cuidado na obra de educação que os pais devem ter com os filhos é um ato de amor, de caridade. Aquele que ama, cuida. Cuidamos de quem amamos. A vigilância é o melhor controle de um amor digno e sincero, pois é justamente a vigilância que se torna a preservação do mal por meio de ardentes manifestações de ternura. A mãe que observa as longas noites debruçada sobre o berço de seu filho doente é e sempre será a mais bela manifestação e exemplo de bondade e cuidado heróico. Toda criatura humana tem um anjo ao seu lado, um guardião invisível. Quando ao lado da criança ou do jovem vemos um educador que a vigia com amor, podemos bem dizer que a assistência é uma obra angélica, comparável à obra do anjo da guarda. Então, os pais devem ser anjos da guarda para seus filhos. Assim como o anjo deve inspirar, ajudar, defender a criatura que lhe foi confiada por Deus, assim também o assistente salesiano e os pais devem estar ao lado. Os pais ao lado do filho, com a mesma disposição de amor angélico, defendendo-os com o escudo de sua vigilância sob o olhar de Deus, que redimiu a todos. É que muito importante esse cuidado, essa vigilância amorosa, paternal, maternal, essa assistência. Ela é necessária devido à própria condição da criança que está sendo educada. A criança é fraca, não pode lhe faltar alguém para apoiá-la. Ela é inexperiente, desconhece muitas coisas. Ai dela, se não tiver ao seu lado alguém para iluminá-la nos caminhos da vida. Então,
O rapaz, jamais crescido, está exposto a 1000 perigos. Perigos de suas inclinações, de suas paixões mesquinhas, de suas deficiências. Perigos do mundo que o cerca, o contorna. Perigos entre seus próprios companheiros. Perigos da disseminação de leituras obscenas, filmes perversos. Bom, tantas outras coisas a mais que temos hoje com a internet. Perigos da insídia direta e da corrupção organizada. Quem o salvará, senão um coração repleto de caridade refinada, que nunca o perca de vista e nunca o abandone, que o preserve e defenda e que o conduza, se estiver perdido, de volta ao caminho certo. Inclusive, cada um de nós que se encontra aqui, né, por acaso não teve, né, uma educação, entre outras coisas, com esse cuidado, é praticamente um milagre, né, que estejamos aqui. Mas claro que Deus, bom, nos ajudou. Agora, se pais que, podendo ajudar, né, tanto os filhos não cumprem com as suas responsabilidades, é uma situação que é mais difícil depois, né? Esse jovem, depois adulto, voltar, porque não recebeu dos pais, que os pais sabem que deveriam ter dado. O jovem tem absoluta necessidade de ajuda física, intelectual e moral. Agora, essas ajudas para preservar sua força física, para aumentar seu tesouro de conhecimento intelectual, para fortalecer sua vontade no exercício da virtude, para formar seu caráter para uma vida coerente e verdadeiramente honesta, essas ajudas só podem vir a ele por meio de uma assistência amorosa, portanto, vigilante e constante. Então, criança, pais, jovem. Não há dúvida, essa assistência é particularmente necessária em instituições educacionais, mas não só. Uma reunião de jovens foi corretamente comparada a uma pilha de matéria inflamável. Bom, esse texto aqui, desculpa, eu não mencionei, até mandei no canal, mas ele é do último superior geral dos salesianos, que conheceu Dom Bosco, né? Ele conheceu Dom Bosco pessoalmente. Ele foi superior aí nos anos 40, 50, 1940 e 1950. Ele escreveu esse livro, está sendo traduzido, Dom Bosco Educatore, que é excelente. Então, o que eu estou lendo aqui também são frases, né, e comentários dele acerca do sistema, né, de educação de Dom Bosco. Então, uma reunião de jovens foi corretamente comparada a uma pilha de matéria inflamável. Uma reunião de jovens não ocorre só em uma escola, pode ocorrer na casa dos pais, né, na casa do colega, do filho, no judô, em qualquer ambiente. Então, no pátio da escola, nos vários ambientes, não há apenas os bons jovens, mas também os indiferentes e com muita frequência os ruins, e não tenhamos ilusões, né? Ah, não, todos aqueles colegas frequentam, né, a capela ou mesmo o apostolado. Não, às vezes, infelizmente, os pais não conhecem os próprios filhos, ingenuamente. Acha que está tudo certo. E às vezes acha que está tudo certo, que sabe onde ele está indo, com quem está indo, mas não sabe o que é feito, o que se diz, o que passa na cabeça. O próprio filho, quanto mais no filho dos outros. Alguns deles podem ter trazido a lembrança de escândalos lamentáveis vistos em casa ou aprendidos nas ruas e praças, em contato com colegas pervertidos. Agora, o que é preciso para que essa matéria inflamável de paixões, de exemplos perversos, se torne uma chama voraz? Basta uma faísca.
ai de quem não tiver ninguém que possa apagar essa faísca a tempo. Ai de mim se a falta de assistência, de cuidado, causar a perda da inocência de uma única criança ou de um jovem. Vale a pena sacrificar tudo o que for preciso para garantir esse cuidado. Bom, Dom Bosco diz a assistência para não falhar em sua finalidade, que é, segundo Dom Bosco, tornar impossível que os alunos cometam faltas, pecados, deve ser coordenada. Bom, aqui não nos interessa tanto, vai dizer que, bom, na escola todo mundo é responsável, né, por garantir essa assistência, mas pai e mãe também, então devem ter esse cuidado de maneira solidária. Se um não pode, o outro não pode se esquivar. Não é a minha hora, tem que assumir. Com um grande senso de responsabilidade, efetivamente. O santo queria vigilância para evitar a introdução no lar, como pode acontecer em qualquer família, de assuntos nem sempre edificantes, ou pior ainda, perigosos, deformadores, portanto, prejudiciais ao trabalho construtivo da educação. Então, hoje, né, se entra, às vezes, né, por notícias, por vídeos que vão formando uma mentalidade, maneira de enxergar o mundo, o que se busca, ao que se dá importância. Às vezes, jogos online, que tem chats, conversa com outras pessoas, que ideias vão sendo postas aí, bom, fora questões gravíssimas de abuso, né? Ele exigiu uma vigilância especial sobre as visitas de adultos, tanto na sala de aula quanto fora dela, sobre as mesmas relações que às vezes eram indispensáveis entre alunos, membros da família, empregados, pessoas de serviço. Infelizmente, não é raro ver os frutos de uma educação completa e sólida serem desperdiçados e destruídos pelo trabalho desonesto, pela influência maligna e incessante de uma única pessoa, um colega, um parente. Isso pode acontecer na família, nas instituições que a representam, sem que os pais ou responsáveis estejam cientes disso. Tanto que o trabalho, às vezes, é diabolicamente sutil e penetrante. O veneno é administrado pouco a pouco, em pequenas doses, secretamente, furtivamente. Mas, infelizmente, as consequências fatais não demoram a aparecer. Certas mudanças nos jovens, na família, nas instituições. São os sinais. E elas devem, então, ser monitoradas e estudadas, para ver de onde está vendo isso, para ver se ainda é possível deter o trabalho do pervertedor maligno. Talvez tenham conseguido se esconder sob o disfarce da virtude e da santidade, alguém que trabalha. Né? Não é a primeira vez que o demônio sabe como se disfarçar de monge. Bom, outras qualidades da assistência. Bem, o texto que eu mandei tem alguns probleminhas de tradução, foi feito por inteligência artificial e não revisada a tempo, mas em geral dá para perceber quando tem algum problema. A assistência deve ser essencialmente sempre o olho da caridade, bem da caridade, do amor. Querer o bem verdadeiro, a santidade, o céu. Né? Esse cuidado. Então, o primeiro dom dessa assistência, desse cuidado, é a vigilância amorosa. Dom Bosco queria que fosse excluída das casas salesianas a assistência suspeita, quase policial. Na casa salesiana, a família não é um centro penitenciário, um quartel. Então, não é uma investigação policial, suspeitas de crime, etc. Não, não é esse o espírito, não é essa a atmosfera. É um cuidado, mas verdadeiro, presente. Por exemplo, Dom Bosco sentiu
bastante quando foi necessário, com a multiplicação dos alunos no oratório, estabelecer filas, né? Que parecia para ele que se perdia o espírito de família. Então, ele compreendia que, de fato, uma massa de 500 ou mais alunos não poderia proceder como um rebanho de ovelhas. Mas aquela pequena compulsão de filas parecia um enfraquecimento da caridade e da familiaridade. Ele queria que essa assistência, que esse cuidado mantivesse um espírito realmente de família, clareza na bondade mesmo. Então, vigilante sim, mas afetuoso. Não com o olhar inquisitivo de alguém que está buscando um distúrbio, um erro, a falha, de alguém que se torna intolerável com a sua intransigência, mesmo coisas mínimas. Não, uma vigilância afetuosa. Assistir, ajudar, estar presente, com atenção, sem parecer fazê-lo praticamente. Claro que o jovem, criança, percebe, né? Mas sem parecer fazê-lo. Não demonstrando desconfiança, porque não é realmente o espírito estar desconfiado. Um superior que fosse considerado, né, desconfiado, suspeito de tudo, com olhar inquisitivo, seria causa de murmuração, né? Irritaria os não tão bons e faria com que aqueles que se regulam bem desconfiassem. Então ele está ali, né, esse cuidado, essa vigilância amorosa é por amor. Então pensamentos, olhares, ações, possivelmente palavras, julgamentos, regras, limites, tudo deve ser inspirado e guiado pelo amor, pela caridade. O Mosco dizia que essa assistência devia ser universal. Esse cuidado devia ser universal. Primeiro, universal, porque era obrigação de todos os salesianos. Para a família, para os pais, então é do pai e da mãe. Ele dizia, consiste, né, sistema preventivo, tornar conhecidas as prescrições, os regulamentos de um instituto e depois supervisionar os alunos, de tal modo que os alunos tenham sempre sobre si o olhar atento do diretor, dos assistentes, que como pais amorosos falam, servem de guia em todos os acontecimentos, aconselham e corrigem com amor. Isto é, tornam impossível, praticamente, que os alunos cometam faltas. Mas a assistência deve ser universal, ou seja, deve se estender a todos os jovens e a todos os lugares onde se encontram. Isso é importante, né? Porque às vezes, meu filho é ótimo, não precisa. Não, vamos chegando pouco a pouco a isso, né? Não se chega de uma vez. Mosco dizia, os alunos nunca devem estar sozinhos. Na medida do possível, os assistentes devem precedê-los no lugar onde devem ser reunidos, devem permanecer com eles até que sejam assistidos por outros. Nunca devem deixá-los desocupados. Por caridade, dizia ele aos primeiros jovens catequistas, recomendo que nunca deixem os jovens sozinhos, mas que os ajudem sempre, continuamente, em toda parte. E para animá-los, explicou aquele lema de Santo Agostinho: Animam salvaste, animam tuam predestinaste. Salvaste uma alma, predestinaste a tua alma. Então, isso também para incentivar, claro, esse sacrifício dos pais nesse cuidado com os filhos. Esse cuidado vai ajudar a salvar aquela alma e vai salvar a sua própria. Dom Bosco chegava a dizer que a vigilância assídua, que esse cuidado,
é tão ou mais essencial do que a oração para a educação. Então, para se ter a ideia, né, da importância disso e de como às vezes coisas vistas, ouvidas, lidas, conversadas, ruins, que a criança, o jovem nunca vai apresentar para você, podem ser causa de grandes males, né, na alma dele. Então, daí esse cuidado, daí também fazer que a criança, o jovem tenham muita confiança em vocês para falar as coisas. Essa confiança já foi, né, perdida por algum motivo, reconstruí-la com calma, paciência, oração. Essa assistência universal, ou seja, total, absoluta, pode ser considerada difícil ou quase impossível, mesmo pelos estudiosos da pedagogia. Não se pode entender como o salesiano pode ajudar a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. Bom, o assistente salesiano tinha assistentes, né? Era distribuída, e claro, as atividades também, né? Era a partir das possibilidades. Então, os pais também vão vendo, né, as atividades dos filhos, como vão organizando as coisas de acordo com as suas possibilidades. E aquela famosa objeção, alguns acham que essa assistência, que esse cuidado é uma fonte de temor e quase um prejuízo à liberdade das crianças, dos jovens, talvez resultando em fingimentos e até deformações da sua personalidade. E aqui, essa objeção vem do fato de não se entender que a assistência salesiana é toda permeada pela caridade, não é policialesca, desconfiada. E a caridade, ela é ordenada. Essa ela vai tendo nuances, não é realizada para todos da mesma maneira. Dom Bosco, com a sua habitual simplicidade, tinha praticamente dividido os jovens em várias categorias, né? Para cada uma dos quais dava normas particulares. Ele dizia que eles tinham que eram mais tranquilos, né? Tranquilos no sentido que uma índole boa. Estava ali, você via que praticamente não cometiam faltas, né? E com esses era uma vigilância, uma assistência ordinária geral, né? Explicando as regras, recomendando a observância e mantendo o olhar ali bem tranquilo, geral, mas mantendo, né, também sobre esses, para que eles continuassem no bem e evitassem o mal. Então, aqueles que eram os melhores, tinha aqueles que eram comuns. Então, com esse já uma vigilância um pouco mais intensa, um pouco mais minuciosa, breves, mas frequentes recomendações, avisos, conselhos, encorajando ao trabalho, também com alguns pequenos prêmios, demonstrando ter grande confiança neles, sem descuidar a vigilância. Depois a terceira e a quarta categorias, os difíceis e os maus, né, entre aspas. Para esses é preciso voltar especialmente os esforços e a solicitude. Bolso calculava esses 1 em cada 15. Dizia que os superiores deviam procurar conhecê-los bem,
né, e ajudá-los. E com uma vigilância, então, bem mais eh, presente, bem mais minuciosa. Ser muito amigo deles, deixar que eles falem muito. Mas falar pouco, breves exemplos, máximas, né, episódios, histórias semelhantes, jamais perdê-los de vista, mas sem mostrar, claro, nenhuma desconfiança. Então, jamais perder ninguém de vista, mesmo os bons, isso é importante, né. Esse cuidado é também para os bons. E dando pouco a pouco liberdade conforme a condição. E se a pessoa mostra que não tem condição de ter aquela liberdade, é preciso dar um passo atrás, né. Então Dom Bosco, com a sua habitual simplicidade, tinha praticamente dividido os jovens em várias categorias, para cada uma das quais dava normas particulares. Portanto, um olho em todos, sim, mas administrando a cada um o grau de assistência que seu caráter exige, sempre com caridade. Depois, não ter problema não é sinal, quer dizer, não ter um problema aparente, não é sinal de que não tem problema, se você não tem esse cuidado paternal. Porque uma coisa é você estar realmente presente, saber que seu filho, a princípio, tem abertura, que fala as coisas, né, e tem conversado, saber o que tem feito, o que tem, né, conversado, assunto surgido, etc, etc, interesses, que tem pensado. Outra coisa é não estourar nada, né, os pais não terem esse cuidado e achar que está tudo bem. Provavelmente, ou certamente, não está, né. Um educador, né, pais que têm esse cuidado, essa assistência, essa vigilância amorosa, podem dizer com verdade: "Está tudo bem", ou não, né. Agora, se não há esse cuidado, não é porque não tem algo pipocando, explodindo, que você pode dizer que está tudo bem, que na verdade não sabe, né. Então, Dom Bosco dizia: "Vigiem constantemente os jovens, onde quer que estejam, tornando quase impossível que façam coisas erradas. Mas atentos à noite, depois do jantar". Bom, no oratório dormiam lá, né, os jovens. "E assim evitem até a menor desordem". E um padre salesiano, escrevendo em setembro de 1861 a um outro padre, em nome de Dom Bosco, falava assim: "Dizia então que, o que diz respeito a cada um dos membros que estão no oratório, as coisas devem ser levadas a tal ponto que, em qualquer lugar ou canto da casa em que se encontre um deles, se possa ter certeza de que tudo vai bem, sem perigo de dano, seja pondo os outros em guarda com a sua presença, seja impedindo-os de cometer qualquer desordem". Ele também disse que exigia que os alunos que fossem julgados inadequados para casa, especialmente em termos de moralidade e religião, fossem informados a ele ou àqueles que o representavam. Bem, então, era uma assistência universal, né, que era para todos os jovens, crianças e jovens, todos os alunos, em todos os lugares. Então, os pais devem ter também esse espírito para todos os filhos, né, até realmente chegarem à maturidade, em todos os lugares, todos os ambientes. Não existe exceção, né. Dom Bosco diz, né, algumas coisas devem ser evitadas durante esse cuidado. Uma delas, principalmente, é o pessimismo. Alguns educadores, pais, mães, ou por personalidade ou por cansaço, desanimam, né.
começa a ter um pessimismo grande, não tem jeito, não tem como. Ao contrário, Dom Bosco sempre educou com otimismo sereno, fértil, de boas intenções. Foi otimista tanto com os educadores quanto com os alunos. Então, é possível, né? Ainda que a coisa possa estar ruim em alguma situação, é possível mudar com base nessa caridade, né? Que vai encontrando os meios, na reconquista de uma confiança. Esse otimismo na obra de educação, que é árdua, que é longa, que tem idas e vindas, esse otimismo deve ser como uma segunda natureza para um educador. Aí a necessidade da confiança em Deus, claro, né? Então, evitar que o desânimo se enraize no coração, mas que, ao contrário, a confiança cresça na alma do educador e vai, então, se tornar mestre dos corações. Bem, em seguida, Dom Bosco passa para questões concretas, né? Vigilância sobre leituras ruins. Eu recomendo muito que leiam isso aqui com calma, depois aplicando a coisas dos nossos dias, certo? Então, passando a um outro ponto aqui. Dom Bosco dizia, né, que queria que seus assistentes estivessem profundamente convencidos de sua responsabilidade, né, nessa assistência, nessa presença positiva, amorosa, essa vigilância amorosa. Eles são os mais diretamente responsáveis pela disciplina e pela moralidade. Portanto, não devem ignorar nenhuma pequena coisa que possa se tornar uma causa de desordem. Muitas vezes será uma ninharia que logo desaparecerá, mas às vezes a partir de pequenos princípios se produzem não pequenos males. Aí do sacerdote ou clérigo que, encarregado da vigilância, vê os distúrbios e não os evita. É um grande mal ficar quieto quando se sabe de alguma desordem e não a evita, ou não procura fazer com que seja evitada por aqueles que têm autoridade. Então, quanto mais, né, os pais aqui, em relação aos filhos. É óbvio que Dom Bosco tinha entre seus alunos aqueles que não gostavam da assistência. Nada mais natural. Alguns, muito poucos, Dom Bosco num Boa Noite, 15 de abril de 1877. Alguns, muito poucos, reclamam constantemente e espalham descontentamento entre seus companheiros, dizendo: não podemos ler um livro a nosso gosto, sem que alguém interrompa essa leitura. Sempre os olhos dos superiores sobre nós, em todos os lugares, e outras coisas semelhantes. Eles são despreocupados. Seus assistentes seriam cruéis se não fizessem isso. É óbvio que o adolescente vai reclamar da vigilância. Não tem o que fazer. É óbvio, vai reclamar. Certo? Mais, menos, depende da índole, depende de como a gente está fazendo essa vigilância, que a gente vai procurando também, aperfeiçoando, né, pedindo a graça de Deus. Não podemos ler um livro a nosso gosto sem que alguém interrompa essa leitura. Sempre os olhos superiores sobre nós, em todos os lugares. Não podemos ter uma conversa sem que os assistentes estejam ouvindo. Seus assistentes seriam cruéis se não fizessem isso. Seus pais, a gente pode mudar aqui, seriam cruéis se não fizessem isso. Os seus pais seriam cruéis se não fizessem isso. Esse é o dever deles, esse é o dever de vocês. Isso é o que o seu bem jovem exige, esse cuidado.
os assistentes teriam muito mais o que fazer se estivessem satisfeitos, preocupados com seus próprios interesses, né? Os pais teriam, entre aspas, muito mais o que fazer, mas estão preocupados, e justamente, em primeiro lugar, com os filhos. Então, se os assistentes fazem isso, é para evitar o mal, e isso resultará em seu bem, jovem. Os assistentes, né, os pais também terão de prestar contas a Deus se tiverem negligenciado a assistência aos seus jovens, os pais aos filhos. Se por sua negligência tiverem se deixado levar por alguma falha. São Bernardo, que era São Bernardo, né, de Claraval, já havia dito que ficaria feliz em ver os olhos de 1000 pastores sobre ele. Queria ter 1000 assistentes cuidando dele. Faça isso, não faça isso, cuidado, vá por aqui, não sei o quê. Que conduziriam sua alma a ricos pastos e a defenderiam dos lobos. Então, São Bernardo, qualquer pessoa que para e pensa, gostaria de ter alguém próximo, junto, ajudando, orientando, aconselhando, impedindo o mal. Se o adolescente não gosta, é porque justamente não consegue raciocinar corretamente. Eu vou, dos próximo tema, terminando isso aqui, eu vou entrar justamente nessa questão da adolescência, que é bem interessante. Bom, interessante, necessário. Bom, e Dom Bosco, claro, deu... Então, assim, né, Dom Bosco está dizendo aqui é que, falando para os próprios jovens, né, eu sei que tem vários aqui, né, que reclamam, estão descontentes com essa vigilância. É para o bem de vocês, eu não vou deixar de fazer para agradar vocês. E vai ser ruim para vocês, né? Bom, e responsabilidade minha, no final das contas. Chegasse ao ponto de algum jovem, né, querer sair, se revoltar, fazer algo grave por causa disso. Paciência, né? Não busco nem mudar o sistema e permitir o mal para aquele e para todos os outros, para agradar. Tem um outro, né, que escreveu apontamentos, né, de pedagogia sagrada, Dom Barberis, a pedido de Dom Bosco. Nessa fase da adolescência, ele diz, chega um momento que parece que desliga, que tudo que foi ensinado, parece que a pessoa nunca aprendeu nada, nunca nada foi, né, ensinado. É preciso manter o ânimo, a coragem, paciência e continuar agindo bem, que uma hora liga de novo. O Dom Bosco, então, procurou dar o exemplo, né, fazendo os salesianos verem concretamente com que astúcia, previsão, decisão, equilíbrio, gentileza, firmeza, serenidade, prudência, dignidade, compreensão, firmeza, confiança, era preciso ter essa vigilância, esse cuidado, essa assistência. Sempre vigiava Dom Bosco como uma sentinela constante, mas prudente, a fim de prevenir o mal e vencê-lo, caso ele se instalasse na casa. Os primeiros 20 anos do oratório, ele apareceu em toda parte, e às vezes quando menos se esperava. Estava Dom Bosco lá, atrás, no pilar, na escada, nos quartos, nas oficinas, nas escolas, nos refeitórios, nos lugares menos observados e mais escondidos. Ele observava até as menores coisas. Ele queria saber tudo e ver tudo. Não era um maníaco, Dom Bosco. Ele preferia muito mais, né, fazer outra coisa, né, sensivelmente. Mas preferia estar ali por caridade, por amor às crianças e jovens.
confiados a Deus por ele. Então, os pais, esse cuidado, essa presença, vigilância amorosa, paterna, materna. Queria saber tudo e ver tudo. Observava até as menores coisas. Um dia, 2 jovens pararam sozinhos em seu refeitório, depois do almoço por alguns momentos, examinando o livro de leitura. Eles eram considerados bons, no entanto, a voz amorosa de Dom Bosco os chamava. Outros haviam se isolado de todos para se entreterem com algum projeto próprio, ou preparando um lanche, ou algum jogo de quarteirão. E Dom Bosco, de repente, se aproximou. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão para a recreação com seus companheiros? O aluno estava caminhando, segurando a mão de um colega ou colocando o braço em seu ombro. Dom Bosco se aproximava dele, brincando, dava-lhe uma pancada no braço ou nos dedos, dizendo: você conhece a regra de não colocar as mãos uns nos outros? Um dia ele viu um jovem no pátio que havia entrelaçado seu braço com o de um assistente que o deixou. Ele esperou até que o assistente, o clérigo, estivesse sozinho e, chamando-o para junto de si, repreendeu severamente. Bom, aí claro, às vezes Dom Bosco bilocava em algumas coisas, mas aí já é outro nível. Bom, como eu disse, vale a pena ler tudo. Bom, até para quem quiser entender melhor, que a gente procura aplicar aqui na própria escola também, e ver que nós não somos doidos, ou somos loucos da loucura da cruz, de Cristo. Mas vale muito a pena ler, para entender assim, o valor que realmente Dom Bosco dava para essa questão da assistência, da vigilância, do cuidado. Porque sem isso não tem educação, no fundo. Se um pai e uma mãe não cuidam, o filho sai bem, é por acaso. O mérito do filho. Ou de alguma outra pessoa. Bem, eu vou pular para essa assistência na recreação. O pensamento de Dom Bosco, em primeiro lugar, é preciso cuidar do pátio sempre que possível para que haja uma adequada separação entre os jovens e os idosos, não. Entre os mais novos e os mais velhos. Isso é importante também, cuidado com os filhos. Não, sobretudo filhos mais novos, não colocar com pessoas mais velhas. O filho tem 4, 5 anos, está lá com os de 15, 16, que está num grupo ali. Não. Ainda mais sem vigilância, o que vai sair dali? Desejo que vocês procurem estar sempre entre os jovens na hora do recreio para conversar, divertir-se com eles, dar-lhe bons conselhos. Isso aqui também, pega livro atual aqui, de como educar adolescentes, etc. Uma das estratégias é essa, os pais estarem presentes, combinar coisas interessantes com o filho, os colegas, os amigos do filho, ou dos filhos, mas estando ali, presente, no meio, no ambiente, a pizza está ali, come também, conversa um pouco, passando, vendo, ouvindo. Desejo que vocês procurem estar sempre entre os jovens na hora do recreio para conversar, divertir-se com eles, dar-lhes bons conselhos. Se interessar pelas coisas dos jovens, pelas coisas legítimas, é importante. Então ele dizia, queria que nos pátios
quando cessassem os jogos ou quando não fosse possível, por causa da exiguidade do tempo, participar de um jogo, o superior se detivesse agradavelmente em conversa com os jovens, dirigindo-lhes algumas palavras, dando-lhes assim a oportunidade de expressar livremente seus pensamentos. Dom Bosco não tolhia a pessoa de se expressar, podia se expressar. Estou gostando, não estou, isso, aquilo, blá, blá, blá. Os pais devem dar liberdade para os filhos se expressarem. Claro que eles se expressarem de maneira inadequada, grosseira, desrespeitosa, mal educada, é preciso orientar e corrigir. Mas deixa eu falar, e você vai então dizer, não, isso aqui acontece por causa disso, isso aqui acontece com isso aqui, não, isso aqui realmente dá para rever. Deixar expressar. Então, dando-lhes assim a oportunidade de expressar livremente seus pensamentos, é importante que os pais deixem os filhos expressarem seus pensamentos, até para saber o que está lá dentro. Para dizer, é isso mesmo, então para dizer, não é bem assim, tente ver por tal lado, veja que o raciocínio completo é esse. Crianças e jovens. Mas ao mesmo tempo tendo cuidado de retificar até corrigir as expressões, palavras e atos que não estivessem em conformidade com a educação cristã. Ele era de opinião, tá certo, cientificamente provado, de opinião que os jovens, hoje, né, cientificamente provado, era de opinião que os jovens em geral ainda não foram feitos para raciocinar e manter longas conversas adequadamente, porque o cérebro, né, está ainda em desenvolvimento, em particular o córtex pré-frontal, que é justamente a área responsável pelo raciocínio abstrato, pensamento complexo, planejamento, organização, que só vai terminar de amadurecer aos 24 anos. Portanto, ele promoveu uma guerra aos grupos. Tinha um horror a grupo, Dom Bosco. E grupo é horroroso. Vai deixar jovens num grupo, sozinho, catástrofe. Eles querem ser reconhecidos, se expõem a mais riscos, tendência a falar mais bobagem, né, para ganhar atenção. Horror aos grupos, recomendando, então Dom Bosco, né, recomendava observar os grupos de uma boa maneira, ficar entre eles, separá-los com prudência. Sob este ou aquele pretexto, eles podem ser facilmente divididos. Por exemplo, um pode ser enviado para uma tarefa, outro para procurar um livro, etc. Então, não deixá-los em grupos sozinhos. Também, existem vários estudos hoje, né, científicos, de que, bom, um adolescente, um jovem, quando está em meio de outros jovens, se expõe, né, muito mais a riscos do que quando não está em grupo, ou do que quando está com adultos. Tenha em mente que, ao fazer as coisas de modo diferente, permitindo os grupos, jovens sozinhos, os discursos ruins estragarão os corações. Ou pelo menos os murmúrios contra o professor, o companheiro, os pais, evidente, estarão na ordem do dia. Superemos a repugnância que o demônio coloca em nosso coração para impedir isso. É difícil, é chato, né? Ser o tio, o pai que vai interromper, o padre, mas interromper não, você vai se colocar no meio e vai conversar com eles. Ele então alertou para que se tenha muito cuidado em certos casos, quando dois andam sozinhos, cuidado. Quando alguém passa sozinho por uma recreação, muito cuidado. O superior deve se aproximar dele, perguntar como ele está, se está com dor, etc. Não. Que a hora mais perigosa da recreação é do meridiano, do meio-dia. Do demônio do meio-dia e também da noite, quando os pátios são mal iluminados.
É preciso, portanto, multiplicar a vigilância nos cantos remotos, nos recessos, nas proximidades, né, dos cantos retirados. Ele dizia, né, aos... Bom, sempre com o objetivo de tornar os jovens melhores e manter qualquer perigo à distância, ele deu aos primeiros professores o seguinte conselho: não tendo nenhuma ocupação especial, faça a ronda pelas escadas e corredores todos os dias na hora do recreio, e você terá crédito como se tivesse salvado uma alma. Vigilância, ele insistiu. Quando não puderem se entreter com os divertimentos deles, pelo menos ajudem-nos, percorram as partes mais remotas da casa e tentem evitar o mal. Não dá para acreditar no bem que pode ser feito por eles. E assim, né, se os pais, meus filhos e os colegas estão em tal lugar, sabe onde eles estão, mas o que eles estão fazendo, o que eles estão falando? Não dá para acreditar no bem que pode ser feito por eles, mantendo essa presença. Vocês não podem acreditar no bem que pode ser feito subindo uma escada, passando por um corredor, dando a volta no pátio, mantendo uma porta aberta, estando ali presente, circulando, no meio dos seus filhos e amigos, de modo a impedir males. Bom, Dom Bosco também tinha proibido no oratório bancos, justamente para os jovens não sentarem e ficarem conversando sozinhos, sem assistência. Bem, então é para ter um pouco o espírito, né, do que é esse cuidado de que a gente falou, insistiu um pouco já na aula passada, e agora ainda mais, porque é o mesmo espírito aqui de Dom Bosco. Não é um espírito diferente. Há nuances, né, algumas variações numa escola, né, numa instituição e na família, mas o espírito é o mesmo e é o centro da educação católica, essa assistência, essa ajuda, esse cuidado, essa presença efetiva, não só negativa para evitar o mal, mas para fazer crescer a virtude. Bom, e claro, o objetivo é que, né, pensem em coisas práticas, né, já a serem feitas, comecem a aplicar. Se vai ser uma mudança até o que foi feito hoje, conversar com os filhos e a partir de agora, por causa disso e disso, nós vamos fazer assim. Vão gostar? Em geral, não. Mas paciência, né? Paciência e tranquilidade. Mais uma vez, com esse bom espírito movido por caridade, não é desconfiança, né? Não é policialismo, não é procurando a falha. Cadê? Eu vou achar, vou achar. Não, está ali, tranquilo. Não é estar com uma lupa vendo e procurando realmente onde está o ponto para chamar a atenção. Mas está ali, tranquilamente, começando de maneira meio desajeitada e vai se tornando uma segunda natureza, procurando crescer também na caridade, porque esse cuidado, essa assistência, essa vigilância amorosa vem da caridade, do amor a Deus, do amor aos filhos, por amor a Deus. Então, estou insistindo, ainda vamos ter algumas coisas práticas, né, sobre isso, antes de passar aí talvez para a questão da adolescência, porque realmente é essencial. Sem isso, naufraga, não tem como se sustentar a obra de educação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Senhora Auxiliadora, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.